Si realmente quieres empezar a estudiar un nuevo idioma en 2026, no puedes salir de este vídeo. Não, gente, esse vídeo não vai ser em espanhol, não dessa vez. Hoje eu vim falar como que eu fiquei B2 em espanhol em um só ano. O ano de 2025 foi um ano muito bom pra mim, porque eu comecei a estudar espanhol desde o começo do ano. No meio do ano eu dei uma desanimada, mas depois eu comecei a pegar firme de novo e eu percebi uma evolução gigantesca quando eu fiz algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu só quero deixar claro que sem insistência, vocês não vão sair do lugar. Então é muito importante que vocês passem o ano inteiro reproduzindo essas dicas que eu vou dar pra vocês aqui hoje. Eu nunca fiz nenhum curso de idiomas e a minha escola também não é uma escola que dá aulas de espanhol. Mas eu comecei sozinha, do zero. E você também pode, obviamente. Gente, eu não estudei com pressa, não recomendo querer aprender um idioma com pressa, porque você só vai confundir a sua cabeça. Você precisa de muita calma nessa hora. Agora que você tá começando a estudar um idioma, você precisa se concentrar. Bom, se você quer começar a estudar um idioma que você já tem uma base assim, melhor, por exemplo, o espanhol é um idioma fácil. O inglês também é um idioma fácil. O francês também. Esses idiomas assim europeus, digamos assim, tirando o inglês, que são um pouco mais parecidos com o nosso idioma, é mais fácil de você começar saindo falando com nativos. Por exemplo, eu aprendi espanhol em um ano porque eu fiz muitos amigos nativos. E eu não usei aquelas plataformas que a gente baixa, querendo conversar com nativos, querendo conhecer pessoas de outros países. Sabe o que eu fiz? Eu usei o TikTok. Emily, como que você usou o TikTok para conhecer nativos e fazer amigos que falem em espanhol com você? Primeiramente, eu criei uma conta no TikTok só para falar em espanhol. Essa conta é privada, só meus amigos têm acesso a ela. E eu mudei as configurações do meu TikTok para deixar ele totalmente em espanhol. Fiz isso, na verdade, com o meu celular inteiro. Então, todos os meus aparelhos daqui de casa estão em espanhol. Meus 2 celulares, meu tablet. E é isso, gente. Vocês precisam começar assim. O que eu fiz depois? Eu comecei a consumir vários conteúdos em espanhol, não só de aprendizagem, mas também de outras coisas como maquiagem, vlog. Eu comecei a consumir isso em espanhol. No comentário desses vídeos, eu colocava assim, em espanhol, obviamente, eu colocava que eu estava à procura de novas amistades para começar a estudar espanhol e praticar meu idioma. Então, comentava coisas assim, que eu precisava de novos amigos, se alguém quisesse me chamar no privado, eu ia querer conversar com a pessoa, podia fazer chamada, áudio, enfim. E aí, gente, eu comecei a conversar com algumas pessoas, mas pra você realmente aprender espanhol, você tem que criar, tipo, aquela amizade. E eu criei umas 3 daquela amizade. Por exemplo, eu comecei a conversar com pessoas que tinham muito em comum comigo. Ou seja, eu comecei a conversar com pessoas que gostavam das mesmas coisas do que eu, porque o assunto rendia e eu conseguia me expressar melhor em espanhol. Para qualquer idioma que você quiser aprender, você precisa saber se expressar. Expressar a sua opinião. Só assim você chega no B2 em espanhol, que eu estou me esforçando para isso. Então, bom, eu já tinha todo o meu celular em espanhol, eu já tinha os meus amigos, eu comecei a mandar áudios para ele e receber áudios deles também. A gente já fez ligação, eu já joguei Roblox, acho que com 2 amigos meus, um de Costa Rica e uma colombiana. E é muito legal. Outra coisa também que eu fiz foi tudo que eu ia assistir na Netflix, eu colocava, mudava o idioma e colocava em espanhol. No começo do ano passado, eu comecei assistindo desenhos mais simples, com uma linguagem mais infantil em espanhol. Eu gostava muito do desenho de um unicórnio, eu não lembro o nome, mas eu acho que é Kelp. Esse desenho aqui, ele é original da Netflix, se eu não me engano, e eu assistia ele todo em espanhol, e todos os dias eu assistia ele, eu deixava na TV, eu escutando, porque isso é muito importante, você treinar a sua escuta, mesmo que você não esteja prestando muita atenção. Por isso, muitas pessoas recomendam podcasts. Então, no começo do ano, eu assisti esse tipo de desenho. Depois, mais pro final do ano, eu comecei a assistir Garfield, que é um desenho que tem mais falas, muita interação ali na hora, eles falam um pouco mais rápido. Aí eu fui pegando o jeito, pegando expressões, novas palavras. É muito importante que toda vez que você escutar uma nova palavra em alguma coisa que você está assistindo, seja um vlog, uma série ou um desenho, você já anota. Você procura
o significado dessa palavra. Uma dica para todo mundo que quer fazer uma ligação com um amigo estrangeiro, é muito importante ter um aparelho do lado ligado no Google Tradutor ou no tradutor do seu celular mesmo. Ali você pode pesquisar as coisas que você quer falar para eles se você não souber uma palavra específica. Peçam para eles falarem devagar, porque, gente, nativo que fala que você fala muito bem o idioma deles, eles vão achar que eles têm a liberdade de sair falando em 2x, e não é isso que a gente quer. Gente, sem brincadeira nenhuma, a coisa que eu mais tenho dificuldade no espanhol é a conjugação de verbos. Então, eu sempre assisti alguns vídeos sobre conjugações de verbos, os tipos de verbos, então é muito importante que você estude essa parte da gramática em específico. Verbos, se dedique a isso. Aprenda como você utilizar essas palavras no seu dia a dia. E não se esqueça, não faça como eu. Tente se lembrar daquelas palavras também durante o seu dia a dia. Converse sozinho, converse com o ChatGPT, porque ele tem a função de você falar com ele como se fosse uma ligação. Use o Character Eye também, porque também tem como fazer ligações com os seus bots pelo Character Eye. Inclusive, eu já conversei em espanhol com Jacob Black de Crepúsculo. Crepúsculo. É complicado, né? O assunto do Character Eye, que é aquele aplicativo que a gente conversa com bots, também ele tem disponível todos os idiomas. Você não precisa nem mudar o idioma em si no aplicativo, mas só de você começar a falar em espanhol com o bot ou pedir pra ele falar em espanhol com você, tem como você jogar um RP muito legal. Inclusive, foi jogando RP que eu aprendi também a me expressar e também contar sobre o que o outro estava fazendo, porque eu narrava a história da minha personagem em terceira pessoa. Então eu falava, fulaninha está fazendo isso, isso e isso. Fulaninha vestiu uma roupa tal. Então era muito legal aprender essas palavras e como falar. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que ajudou eu a destravar o meu espanhol, mas eu tenho muita vergonha. Essa coisa tá aqui na minha mão esquerda. Isso aqui não é nada mais, nada menos que o meu diário. E no meu diário desse ano, eu coincidentemente não escrevo em português. Fazer isso me ajudou a destravar bem o espanhol, porque eu ficava relendo tudo que eu tinha escrito. E também, às vezes, eu precisava procurar alguma palavra nova ou algum verbo que eu não sabia conjugar, eu precisava procurar no tradutor. Então, escrever é uma forma de você visualizar a palavra, saber o que você está fazendo e memorizar aquilo ao mesmo tempo. Falar sozinha. Gente, no quesito de falar sozinha, lembra daquela conta do TikTok que eu contei pra vocês que era privada? Tinha alguns vídeos que eu deixava os meus amigos verem ali, as pessoas que me seguiam. Mas tem vídeos específicos que eu postei no privado dessa conta, só falando um monte de besteira ou falando o que eu fiz no meu dia a dia. Eu quero deixar alguns exemplos aqui pra vocês pegarem de inspiração. Palabra de hoy. Yo necesito grabar porque yo me olvidaré si no hacer eso. Entonces vamos a ver. Cuchara es colher. Yo he lavado mi plato, pero ella quería que yo hubiera lavado todos los platos y yo no sabía de eso, y ahora ella está muy molesta conmigo y muy enojada y yo no sé qué hacer. Por favor, não riam de mim. Essa dica é para leitores. Procure ler tudo que você vai ler em espanhol. Eu costumava pegar o meu Kindle e fazer download de alguns livros em espanhol, livros de romance, livros de ficção, tudo aquilo que era do meu interesse, que ia prender a minha atenção, eu colocava no meu Kindle para ler. Você pode fazer isso também no seu celular, pode baixar vários PDFs que vão te interessar a ler no idioma que você está estudando. É muito importante que você saiba o nível que você tá do seu idioma, então A1, A2, B1, B2. É muito importante saber o nível do idioma que você está estudando, qual é o seu nível nesse idioma. Então faça um quiz, pode ser no ChatGPT, no Gemini, qualquer inteligência artificial que você se identifique. Outra coisa, fanfiqueiras que usam o Wattpad, o aplicativo laranja, tem como você também ler fanfics por lá em espanhol, então isso facilita muito mais para quem não quer baixar nenhum PDF, nenhum livro grande, quer só ler uma coisa curta. Utilize do que você tem. Tem alguma dica para bilíngues e poliglotas que você sabe e eu não falei aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rapidinho, mas é as dicas que realmente funcionaram para mim no ano de 2025. Quero manter elas, quero pegar um pouquinho mais pesado no espanhol em 2026, porque eu quero chegar no nível B2 esse ano. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até as próximas.